Boa noite. Pena que está encerrando o nosso tempo. E quando eu ouvia cantar este hino, aquela expressão, né? Saudade do céu. Só no céu será melhor que isto. Aí disse Pedro, né? Bom estarmos aqui. Eis que fazendo algumas tendas, né? Pedro esqueceu até dele, né? Para fazer a tenda. Ele sabia que ele está com o Senhor. Então, bom é estarmos aqui. Bom é estar aos pés do Senhor. Isso é muito importante, esta alegria, né, dos salvos em Cristo Jesus, de estar louvando e bendizendo o seu santo nome. Mas, uma vez, nós queremos agradecer a sociedade feminina, agradecer também que sempre tem nos convidado, e agora agradecer a igreja por nos dar essa honra de estarmos aqui compartilhando nesses 88 anos de evangelização aqui neste lugar. Para nós foi um privilégio muito grande. Agradecer a recepção das pessoas que nos receberam em sua casa. Somente Deus possa estar abençoando os lares, as pessoas que nos receberam. E nesse dia, quando nós estivemos falando aqui, nós falamos sobre Neemias, sobre o trabalho de Neemias. Nós falamos sobre orar, falar e trabalhar. Mas nesta noite, eu disse que nós íamos falar sobre escolha. E então, nós vamos falar nesta noite de uma escolha que não foi bem sucedida. Nós encontramos na palavra de Deus várias escolhas que homens de Deus fizeram. Foram boas escolhas, mas também várias escolhas que foram feitas, que não deu muito bem. Nós podemos lembrar de Ló, quando ele escolheu as campinas de Jordão, apenas que agradava os seus próprios olhos. Mas nós sabemos de que ali, onde ele escolheu ir lá para aquela cidade, Sodoma e Gomorra, onde achava que seria bom aos seus olhos, que agradava, né, a ele, e sabemos que ele teve uma perca muito grande. Por final, perdeu seus bens, perdeu até sua esposa. Vamos girar a escolha que nós vamos fazer. Eu falei aqui ontem que todo homem, toda mulher, ele é livre para fazer a sua própria escolha. Mas sabemos que nós podemos pagar pela consequência da escolha que nós fazemos. Nós somos livres para fazer escolha, mas tornamos escravos da consequência da escolha que nós fazemos. E nós vamos ver hoje uma escolha mal sucedida. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 15 de Lucas e vamos ver a escolha de um jovem que ele escolheu, e nós sabemos que ele não foi bem sucedido, porque aquela escolha que aquele jovem fez, ele escolheu a sua herança antes do tempo. Mas ele esqueceu de que Provérbio capítulo 20 e o versículo 21 diz que uma posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. A posse de uma herança antecipada no fim ela não será abençoada. A escolha daquele jovem, a escolher a escolha da sua herança antes do tempo, ele estava determinando a morte de seu pai. E às vezes nós adiantamos e nós fazemos uma má escolha. Nós vamos ver como nós vamos fazer a nossa escolha. Escolher segundo a vontade de Deus. Nós vamos ver aqui o capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 11. Diz assim, Lucas, capítulo 15 e versículo 11. E continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, pai, dai-me a herança dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. E então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantai-me e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou de ser chamado teu filho, mas olha, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai.
Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Porém o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei-me também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho, que estivera no campo, e quando voltava, aproximando-se da casa, viu a música e as danças. E então lhe chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe afirmou: olha, veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste apenas um cabrito, sequer para alegar com meus amigos? E vindo este, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os seus bens com meretrizes, e tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Perdido por escolha. Antecipadamente aqui, o contexto que nós lemos aqui, nós vemos aqui o capítulo perdidos e achados. Nós vemos 3 perdidos e 3 achados. Nós vemos o primeiro perdido, a ovelha. O homem que ele tinha 100 ovelhas, e uma delas se desgarrou, perdeu. E esse é o instinto da ovelha. Ela vê as suas pastagens. E a ovelha, ela tem a vista aguçada em cores. A ovelha é igual a mulher gosta de cores. Vestido vermelho, vestido estampado, né? E ela gosta, então, aquilo que ela vê de longe, especialmente nós temos na nossa região, um cipó, uma flor, que você vê ela distante, longe, quilômetros você vê ela. Então aquilo era chamativo aos olhos de uma ovelha. Então ela desbandava, deixava o rebanho, ia correr, porque a sua vista estava chamando para comer, e era uma erva brava, e poderia comer e morrer, ou intoxicar. Então, aquele homem tinha 100 ovelhas, e uma delas, não sei se viu alguma coisa, alguma pastagem diferente, mas ela se desviou, e ela se perdeu. Então ela perdeu por sua própria escolha. Ele escolheu a deixar as 99, a deixar aquele rebanho, e ela foi à procura daquilo que os seus olhos agradavam, e não daquilo que o pastor tinha preparado para ela. E às vezes nós somos assim. O nosso bom pastor Jesus Cristo tem preparado para nós uma mesa farta, uma mesa linda, e talvez nós deixamos a mesa do Senhor, e nós vamos àquilo que os nossos olhos agradam, em troco talvez de comida seca e bolorenta. Nós vemos esse caso de Elimeleque e Noemi, deixou o seu país, deixou Belém, a terra do pão, e foi para Moabe, uma terra seca, terra do desejo, deixando todos os seus bens, o seu sítio, tudo quanto tinha, para parar naquele lugar onde Deus disse que ele não podia entrar no território dos Moabitas. E lá estava ele, porque escolheram estar lá. Deixar a casa do pão, a casa de Deus, e para uma terra seca. E essa ovelha fez isso, ela deixou as outras que estavam ao cuidado do pastor, e ela foi andando, e ela se perdeu. E a ovelha é um animal que ela depende do cuidado. O cabrito não, ele vive lá sozinho nas montanhas, lá na região tem umas pedreiras lá, alguém cria os cabritos, fica por lá, cria, vive por lá, mas a ovelha depende do cuidado do cuidador, do pastor. Mas ela então saiu. E depois, quando ela estava longe, é o instinto dela, ela não sabe caminhar sozinha. Então, a ovelha, por isso, o pastor de ovelha, você nunca vai ver um quadro onde você vê um rebanho e o pastor está atrás das ovelhas. Ele sempre está adiante das ovelhas. Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Assim como nós conhecemos a voz do nosso sumo e bom pastor, Jesus Cristo. Eu me lembro do irmão, por nome Johnny Cardoso, ele foi em Israel. E lá ele foi lá na aldeia de Emaús, ele falou que lá tem uma casa de oração. Ele estava lá, a pessoa guiando ele,
E então ele foi reunir naquela casa de oração. E lá perto tinha um homem, era cuidador de ovelha. Ele foi lá visitar as ovelhas, foi lá visitar aquele homem. E então ele fez um teste. Aquele homem chamou ele e ele falou como ele conduzia as ovelhas, ele comparando com a Bíblia e o pastor dizendo como ele fazia. Então ele pediu ao pastor que desse a ele o seu uniforme. Então nosso irmão John entrou lá numa casinha, ele vestiu a roupa daquele pastor, ele pegou o bastão, ele pegou aquele cajado, e então aquele homem deu o nome de 3 ovelhas. As ovelhas têm o seu nome, e ela conhece, ela é chamada pelo seu nome. E então, pastor, agora você vai adiante, fica de pé, e chama o nome de 3 ovelhas e vamos, e levanta, e você vai, elas vão te acompanhar. Então ele chegou lá, né, como fosse o pastor, aquele gorrozinho, o seu alforge, o seu bastão, o seu cajado, e ele chegou, chamou fulana, vamos embora. Aí ele disse que aquela ovelha levantou a orelha, chamou a outra, fulana, vamos, ela levantou a orelha, a outra, fulana, vamos, vamos, levantaram a orelha, vamos, vamos. E ele saiu andando, as ovelhas ficou quietinha, deitada lá. E depois, então, ele foi lá, tirou aquele uniforme, o pastor vestiu o uniforme, falou, fulana, fulana, vamos. Elas levantaram e seguiram o pastor. Nós, a Bíblia, o hinário diz, o nosso hino, né? Há muitas vozes que eu desejado ouvida ser. Somente uma, como que diz? Desejamos obedecer. É isto. É o hino 158, eu acho que é isso aqui. Então, aquele homem chamou, elas foram, mas ele chamou, elas não foram porque ele não era o pastor. Mas essa ovelha que desgarrou, estava longe, ela não mais estava ao alcance de ouvir a voz do seu pastor. E por isso, a cada vez, ela se perdia mais. E aquele pastor, ele pegando as suas ovelhas, ele aguardou lá no rebanho, ele aguardou lá no aprisco, fechou a porta, e ele foi envolto àquela que estava perdida. Foi ao encalce dela. Ele andou até ele ouvir um balido. E ele chamou pelo nome aquela ovelha baliu. E ele foi, ela estava em um buraco, porque a ovelha ela é um animal que ela assusta muito. Segundo o pastor, quando ela vê um barulho, ela corre e ela não sabe para onde vai. Ela não tem aquele tino igual o boi. Então elas correm de qualquer maneira e caem no buraco, em pedreira. E lá estava a ovelha. A ovelha estava lá, balindo. E ele foi lá e desceu, pegou aquela ovelha que estava lá com frio, com fome, e colocou nos seus ombros. E voltou para casa. E chegou lá, ele colocou no meio das outras ovelhas. Aquela ovelha tremendo de frio e com fome. Então ele levou ela até o meio das outras ovelhas, aonde ela pôde pegar o calor das outras ovelhas, onde ela pôde alimentar junto com as outras, até que ela fortaleceu e tornou-se também como aquelas outras que estavam ali. E assim, talvez, nós somos a ovelha. E a ovelha que se perde, a ovelha que sai do rebanho, atrás de comidas, atrás de coisa diferente. E há quantas ovelhas perdidas estão lá sentindo frio e fome, não está mais ouvindo a voz do seu pastor. Mas que nós possamos ser um bom pastor para falar, para levar essa palavra, para chamar pelo nome, meu irmão, minha irmã, fulano, fulana, vem, vamos voltar para o rebanho, vamos estar juntos. Lá você tem coberta, lá você tem água, lá você tem segurança para estar junto com as outras ovelhas. E aquele pastor saiu à procura da ovelha que estava perdida. Ele encontrou e trouxe para casa. Então ele chamou lá os seus amigos, os seus vizinhos, e ele fez uma festa e se alegrou por aquela ovelha que estava perdida e foi achada. Ela escolheu a estar longe, mas longe ela passou fome, frio e foi quase à morte. Agora nós temos também o perdido da dracma. Aquela mulher que tinha 10 dracmas, e essa dracma, algum escritor faz menção sobre as 10 dracmas desta mulher. Ele diz que isto, uma das comparações, é que quando a moça ficava noiva, então o noivo dava a ela 10 dracmas. E aquela dracma, muitas das vezes, ela era usada para colocar no diadema, nesse que as mulheres usam, aquele arquinho, para prender o cabelo. Então ela enfeitava, ela colocava ali, no seu diadema, aquelas 10 dracmas. E quando
o noivo estava chegando, então ela corria lá de tomar o seu banho, e quando aparecia na esquina, então ela pegava aquele arquinho e colocava na cabeça para receber o noivo. Ele chegava, ele podia ver estampado na cabeça dela aquele diploma que ela recebeu, aquele presente. Então, era 10 dracmas, e 10 da palavra de Deus, ela fala de responsabilidade. Então a noiva teria que guardar as suas 10 dracmas, para que no dia do casamento ela enfeitava a sua grinalda, ela podia enfeitar outra coisa que quisesse, porque tinha ganho pelo seu noivo. Mas um dia ela perdeu a dracma, ela só tinha 9 agora. O noivo estava chegando, ela estava apertando, tinha que apresentar aquelas 10 dracmas, guardar com muito cuidado, era sua responsabilidade, era o presente. Irmão, nós temos uma dracma, nós temos as 10 dracmas, a salvação, a responsabilidade que Deus nos deu, o privilégio de sermos salvos. E nós temos que guardar com muita segurança, com muita propriedade, essa dracma que é o valor da nossa salvação. Praticamente aquele noivo teria o direito daquela moça, porque ele doou aquelas 10 dracmas. Mas ela também teria que ter a responsabilidade de guardar para mostrar que realmente ela estava valorizando o preço que ela recebeu do seu noivo. Mas aquela mulher perdeu a dracma. Então o que ela fez? Ela procurou, não achou. Ela pegou a vassoura, acendeu uma candeia, uma lamparina que nós usamos lá na roça, e colocou lá para anunciar debaixo dos bancos, debaixo da cristaleira, do guarda-roupa, debaixo da cama. Ela começou a varrer a casa. Talvez aquele cantinho da casa a gente fica até 1 ano sem a vassoura passar lá, né? É difícil puxar a cama, é pesada, 1 ano até mais. Mas ela passando a vassoura, de repente, ela passou a vassoura num cantinho, e lá estava a dracma. E não era varrer aquela dracma, pegou no cantinho da parede, ela tiniu, ela fez aquele barulho, olha, minha dracma está aqui. Ela escutou o barulhinho da dracma, ela pegou aquela dracma, segurou, pegou as outras 9, colocou ela no meio ali. Agora o noivo pode chegar, as minhas 10 dracmas, minha responsabilidade está aqui. Eu guardei, eu achei a minha dracma perdida. E ela foi e anunciou às suas vizinhas, fizeram uma festa, porque eu achei a dracma perdida. Então a maior alegria no céu, por um pecador que se arrepende, por mais de 99 que não necessita de arrependimento. Mas aquela mulher, cuidadosamente, ela foi procurar a dracma que estava perdida. O importante não era as 9. Eles disseram, mas eu tenho 9, já vale a pena. Perder uma não vale nada, não. Mas ela vale sim. Aquela dracma compunha a composição da responsabilidade de 10 dracmas dada pelo seu noivo. E às vezes nós estamos perdendo as nossas dracmas. Nós não estamos fazendo questão, não sabemos nem se tem 9 ou 8 ou 7, ou se não tem dracma nenhuma. Porque não temos cuidadosamente valorizado aquilo que nós recebemos do Senhor. E além da salvação, nós temos a decoração que o Senhor nos dá. São as bênçãos do dia a dia para nós e a nossa família. E às vezes nós estamos perdidos no tempo, como aquela dracma estava perdida. Era necessário que a sua própria dona buscasse. E ela buscou e encontrou. E agora o terceiro nós vemos, o filho, ele estava perdido por escolha. Ele fez uma má escolha e ele escolheu a sair da casa do pai. Ele escolheu a estar longe do pai, da mãe, dos irmãos, da família. Ele agora procura um país longínquo. Ele queria estar longe, ele não queria estar à vista. Aquela ovelha estava longe. Mas esse jovem, esse filho, ele estava num país distante. Ele tinha feito uma separação. Ele tinha atravessado a barreira. E às vezes nós estamos atravessando a barreira celestial. Nós estamos atravessando o limite da doutrina da palavra de Deus. E nós estamos em outra atmosfera, em outro país longe. Essa foi a escolha dele. Ele escolheu estar lá. E então é por isso que chega no versículo 11 do capítulo 15, ele diz assim, olha, continuou. Ele continuou a parábola da ovelha, a parábola da dracma, e agora a parábola daquele filho. E então ele diz assim, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai, pai, dá-me a herança que me cabe. Era um direito dele, é direito dos filhos ter herança do pai. Mas aqui
Era uma herança antecipada. Ainda não era o momento dele receber a herança. Mas ele já estava pedindo a morte do pai. Ele queria a sua herança fora do tempo. E como nós lemos aqui, né, Provérbios 20 e 21, dizendo que uma herança antecipada, ela traz grande ruína. E aquele moço pegou a sua herança. O pai não negou. Ele queria. O homem tem a sua escolha. Nós falamos aqui que o homem pode fazer a escolha, mas ele pode, porque ele é livre, mas ele pode tornar escravo da escolha que ele fez. E esse jovem não foi diferente. Ele fez a sua escolha, ele pediu o pai, talvez o pai ficou triste, a mãe ficou triste, mas eu quero a minha herança. E então ele deu a herança àquele pai. Deus, ele dá o livre-arbítrio. Você pode escolher o céu, você pode escolher o inferno. O Senhor não te obriga, mas ele te oferece o melhor. Eis que hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Escolha a vida para que viva e viva eternamente com o Senhor. Nós temos a escolha, nós somos livres, nós temos livre-arbítrio para escolher. Então escolha hoje a quem servai. Escolha hoje o bem, a vida em Cristo Jesus, para que te vá bem, você e toda a sua prole, toda a sua família, os seus filhos, porque esta é a bênção do Senhor. E agora aquele moço insistiu com o pai: pai, dá-me a herança dos bens que eu tenho. Eu quero a minha herança, eu quero gozar. Não é nada melhor não receber a herança. Nós devemos saber que a herança não custou para nós, mas custou caro para os nossos pais. A nossa herança da salvação, para nós foi de graça, mas para o Senhor custou preço e preço de sangue. Por isso devemos valorizar a nossa salvação, para que nós podamos comportar como filho, até aquele dia, às vezes queremos ser livre, mas aqui nós temos que ter os cuidados do Pai. Nós temos que estar como servo, fazendo aquilo que o Senhor manda, guiando o nosso caminho. Sozinho nós não podemos andar. Enquanto aquele moço estava juntamente com o pai, ele tinha ali alimento, ele tinha roupa, ele tinha tudo. Mas veja bem, quando ele deixou a casa dos pais, o que ele fez? Ele acabou com tudo quanto tinha, ele enveredou nas meretrizes, nas orgias, aquilo que fazia bem aos seus olhos. Ele perdeu tudo que ele tinha. E ele agora começou a passar necessidade. Ele começou a passar fome, mas foi ele quem escolheu. E ao invés aqui dele voltar, a princípio agora, ele foi para uma terra longe. E aconteceu o seguinte: quando ele acabou todos os seus bens, então ele começou a passar necessidade. E a primeira coisa que ele recebeu, eu disse que a herança é antecipada, ela não traz o bem, mas sim o mal. A primeira coisa que ele sofreu, da consequência da escolha, que acabou todo o seu dinheiro, primeira coisa, ele perdeu os seus amigos. Quando nós temos dinheiro, nós temos muito amigo. Há uma expressão que diz que o amigo é como o sol, só aparece nos dias bonitos. Lá na roça, o dia do casamento, começa a chover e a estrada é de barro, meus convidados não vão ver. Então lá a gente usava naquele tempo, colocar ovo no morão da cerca para dar sol, mas o sol não aparecia nada. O ovo ficava lá e apodrecia o ovo e nada, está chovendo. Então, amigo é como o sol, só aparece nos dias bonitos. Enquanto estava tudo bem, ele tinha dinheiro, ele tinha amigo, ele sentava, ele pagava a mesada, mas o dinheiro acabou. Acabou o dinheiro, acabou o amigo, como diz lá, né? Acabou o galinho, acabou o resguardo. Então, ele agora, sem dinheiro, e ele passava necessidade, ele passava fome. E agora aquilo que ele não fazia antes, ele não era obrigado a trabalhar. Agora aquele moço, filho de um homem rico, filho de um fazendeiro, agora ele saiu procurando emprego. Sabe qual emprego que ele recebeu? Que ele alcançou ali? Para um judeu, ele recebeu o emprego de ir para os campos a guardar porcos. O judeu que não come carne de porco. Agora ele teria que comer não somente aquelas migalhas ali, mas ele desejava não somente para abominação, ele comer a carne do porco, ele aguardar porco, mas agora ele desejava, a Bíblia diz que ele comia não, mas ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam. Ele desejava, ele não comeu. Veja bem, a degradação, sair de uma fazenda, sair de uma casa dos pais, ricamente com todos os bens, está num país distante,
longe, e lá ninguém lhe dava nada. Aquele moço trabalhando e passando fome. Eu me lembro, lá na roça a gente trabalhava e a gente usava lá na roça não tinha dinheiro, então eu não podia pagar o tuíço, 100 reais a gente paga na roça para a pessoa trabalhar. Então o que eu fazia? Eu ia trabalhar para ele um dia, eu ganhava um dia com ele, ele não me pagava não. Daí uns tempos eu chamava ele para ele pagar o dia que eu tinha com ele. Então eu troquei dia com o rapaz e depois ele me chamou para trabalhar para ele. Cheguei na casa dele e falei, nós vamos trabalhar lá no Retiro, era um lugar longe. Eu fui para lá. E a mãe dele passou mal. Assim que nós chegamos lá, ele disse, sua mãe passou mal. Nós vamos fazer isso aqui. Eu fiquei lá trabalhando. Ele foi embora, eu fiquei sozinho. Lá na roça, 8 horas da manhã, já estava querendo almoçar. Deu 8 horas, deu 9 horas, deu 10 horas, não chegava nada. Não chegava comida, não chegava o rapaz. E eu fiquei, quando foi 2 horas, eu olhava assim, minha vida escurecia. Estava com vontade de comer terra, de tanta fome. Aí, de repente, lá longe, tinham as pessoas que estavam trabalhando. E eu fui lá e, por consequência, eu cheguei lá. Era pessoas conhecidas, a família Nune, que pertencia à igreja. Então, lá eles tinham acabado de almoçar e ele não era muito bom de boia, nada, né? Então, sobrar no buiãozinho dele, cada um sobrava um tantinho. Em 3 buiãozinhos, eu peguei um punhadinho de cada um e... Não era alfarroba, não, mas era resto. E aquele moço desejava comer as alfarrobas, que os porcos comiam. Mas, mesmo assim, ninguém lhe dava nada. Ele achou emprego para cuidar dos porcos. Achou trabalho, mas ele não achou comida. E é assim que Satanás faz. Ele te mostra. A minha tia dizia que Satanás é assim. Ele faz uma escada, ele faz um palanque bem alto, ele faz uma escada e insiste para você subir. E você vai ser bem visto, você vai ficar mais alto, você é o melhor. Depois que você subir, ele vai lá e tira a escada. E você não desce. Você vai ficar à vista. Satanás é assim. Ele te mostra, mas depois ele vai te massacrar. Ele vai te filmar. Ele vai mostrar, olha aí, a ele aí, a ela aí. Olha lá, saiu como está agora. Lá estava aquele moço, longe. Ele fez aquela escolha. Ele não queria ir para longe. Você quer ir para longe? Não vale a pena. Vale a pena ficar aos pés do Senhor. Como o nosso irmão Hélio Coelho canta, né? Aos pés de Jesus eu me ponho, suplicando sua graça sem par. Então vale a pena estar aos pés do Senhor. Mas aquele moço ali, apesar dele estar longe passando fome, dele ter escolhido, ele estava agora recebendo aquilo que ele merecia. Porque o homem ele colhe aquilo que ele planta. E agora ele estava lá com fome, mas naquele momento em que ele passava fome, ele lembrou agora, lá da casa de seus pais. E ele pensou assim, meu Deus, há quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eles comem, sobeja, ainda sobra. E eu aqui morrendo de fome. Eles são empregados e eu sou filho. E há quantos filhos? É filho, mas está lá no mundo, mas está passando fome, está passando miséria, está comendo alfarroba, está sendo mal visto, está passando lá vergonha, vexame. Aquele homem estava passando. Você aí tratando de povo, você não é judeu, rapaz, você está fazendo aqui? Mas aquele moço, logo o Espírito falou no coração dele. Ele disse, senhora, quanto trabalhador de meu pai tem pão com fartura? Tem certeza que se eu chegar lá vai ter abundância de pão. E ele não deixou por isso, olha, levantar-me e irei ter com meu pai. Essa expressão levantar é uma expressão muito forte. Vamos levantar. Vamos estar na presença do Pai. Não vale a pena ficar prostrado. Não vale a pena ficar para trás. Não vale a pena estar num país distante, longe, separado da família de Deus. Aquele moço estava longe da família. Aquele pai, aquele fazendeiro tratava de seu filho, dos seus netos, tratava de muitas pessoas, mas o seu filho estava passando fome. Mas ele diz, levantar-me e irei ter com meu pai. Não ficou somente no pensamento. Ele levantou e ele foi ter com o pai. E quando ele saiu à presença do pai, e então aqueles pés que caminharam daquelas estradas poeirentas para chegar até numa manga de porco, numa casa de porco, num chiqueiro, como queira,
Ele voltou os mesmos passos, passando pelo mesmo caminho, arrependido, sentindo fome e frio, e voltou para a casa do pai. E vinha ele ainda longe, quando o pai o avistou. E o pai, então, quando viu, é o meu filho. O pai conhece o filho de longe. Veja lá, Isaú, Isaac conheceu Isaú somente pelo cheiro. O pai conhece, a mãe conhece, o filho, a filha. E então o pai correu, vem meu filho. Ele correu e abraçou aquele filho. Aquele filho agora, ele estava envergonhado. Ele nem queria abraçar o seu pai. Disse, meu pai, eu não sou digno. O senhor chama eu de filho. Trata-me como um dos teus jornaleiros, dos teus empregados. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Irmão, essa confissão daquele moço perdido, daquele filho pródigo, comoveu o coração do pai. A nossa confissão comove o coração de Deus. Não importa o tamanho do nosso pecado. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O seu pecado é menor do que o amor de Deus. Ele pode ser muito, mas o amor de Deus é maior. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E aquele moço voltou um coração quebrantado, chorando, voltou maltrapilho, rasgado, com fome, maltratado, mas ele confessou para o seu pai que tinha pecado diante do céu e diante de ti. Ele não culpou, como às vezes hoje nós culpamos, nós saímos da igreja, então toda a igreja é culpada, só nós é que é o santinho. Mas nós saímos, o santinho saiu. Então aquele moço achava que ele era o melhor. Ele tinha herança na mão, ele era o melhor do que o seu irmão que estava em casa, do que os empregados, do que o pai, do que a mãe. Mas ele estava perdido e ele não sabia. Porque ele escolheu, foi essa sua escolha. E agora ele voltando para o pai o abraçou, beijou aquele filho e não cortou o assunto dele. Para de falar nisso, traz lá a melhor roupa, traz lá o anel, uma sandália e coloca nos pés. Porque este meu filho estava perdido e foi achado. Já pensou que alegria daquele pai? Às vezes quando nós vemos na televisão, talvez aquele pai que abandonou o filho, a filha, depois de 20, 30 anos, fizeram um reencontro, que alegria, quanto choro. E aquele pai agora, ele chorava de alegria, abraçando aquele filho. Agora ele quis fazer uma festa. Ele fez igual aquela mulher. Convidou os amigos a alegrar comigo, que eu achei a dracma perdida. Eu achei a ovelha perdida. Reúne lá, mata aquele novilho lá cevado, que está lá bem gordinho. Vamos fazer uma festa, vamos comer, vamos beber. Porque este meu filho estava perdido e foi achado. E assim ele fez. Então aquele moço, apesar da sua má escolha, mas pela graça e misericórdia de Deus, e pela sua confissão, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Olha, confessa os seus pecados, deixa, para você alcançar misericórdia. Do contrário, a misericórdia está longe de você. Mas ele voltou, ainda que pobre, ainda que esbanjador de tudo quanto tinha, mas o pai ainda era rico. Nós podemos perder, mas o nosso pai é rico. Nós podemos empobrecer, como diz o hino, mas o Senhor é rico, ele tem com abundância. Ele não é igual ao nosso pai biológico, que hoje ele está rico, amanhã ele está pobre, e nós temos necessidade e não temos mais nada, que o nosso pai ficou pobre. Mas o nosso pai celestial, ele é rico, ele é dono de todas as coisas. E ele é dono dessa misericórdia, dessa graça. Ele abraçou aquele filho e levou para dentro da sua casa e começaram a alegrar e regozijar. Mas agora acontece um outro episódio. O outro filho. Primeiro filho, filho pródigo. Ele fez uma má escolha, estava perdido por escolha. Mas ele voltou para lá. Mas o outro filho, que estava dentro de casa, gozando todos os bens, aquele outro filho, no momento seu coração estava pior do que o filho pródigo. Porque quando ele soube que o irmão dele estava perdido, estava longe, voltou e perguntou: o que é isso que está acontecendo? Aconteceu uma festa muito rápida. Ele estava lá cortando capim para o gado, estava lá colhendo as coisas, agora chega na fazenda, aquela festa, o que aconteceu? O que foi isso? Então o Senhor disse: olha, o teu irmão que estava
perdido. Veja bem a expressão. O teu irmão, aquele servo, falou, o teu irmão que estava perdido, ele voltou. E agora aquele moço ficou indignado. Ele não quis entrar para alegrar. Veja bem que até as vizinhas daquela mulher, que perdeu a dracma, foi para sua casa e alegrou junto com a sua amiga pela dracma que foi achada. E às vezes nós somos coração mau. O Senhor perdoa o pecador. Às vezes nós não queremos, como irmão, como da igreja, não queremos perdoar. Mas ele fez feio, ele saiu, ele deixou a lacuna aqui. Mas nós temos que receber com alegria. Mas aquele moço não. Eu não quis entrar. E aí acontece, o pai saiu ao encontro dele. Que foi, meu pai, o que fizeste isto? Esse teu filho, olha, ele não chamou ele de irmão, não. E às vezes não chama ele de irmão, não. Esse teu filho estava longe lá, gozou tudo, desperdiçou, agora o senhor mata um novilho cevado, o menor boi da fazenda, e para mim o senhor não deu nem um cabrito, sequer, e não queria entrar. E o pai dizia assim, olha meu filho, este teu irmão, olha a paciência daquele homem, este teu irmão, você está dizendo que é meu filho, mas é teu irmão. Uma vez que a alegria estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, importa que nós nos alegramos. Mas olha, você sempre está comigo. Então a misericórdia de Deus é para aquele que necessita. E todos nós necessitamos dessa misericórdia. Mas às vezes, nós não alçamos mão da misericórdia de Deus. Nós achamos que está bom assim. Nós achamos que nós vamos dar a volta por cima. Mas olha, não é bem assim não. O inimigo, ele é assim, o inimigo é como um moribundo, não sei se vocês já viram, lá na roça tem quando a gente esquece de varrer o telhado lá na roça, então dá muita teia de aranha, então a aranha está lá escondidinha na casa dela. Então vem um moribundo, vem qualquer inseto e vai naquela telha, ele fica agarrado. Ela sai de lá e vai lá e dá uma enrolada nele e volta para casa. Ele começa a bater asinha, ela vai lá e enrola mais um bocado. Por final, ele fica inerte. Ela enrola, aí depois ela vai lá, ela tem uma técnica, eu já reparei, ela vai bem atrás da nuquinha daquele animal, ela dá a última injeção, letal, né, que chama? A injeção lá, aí morreu. Aí não tem jeito. O inimigo é assim, ele passa um fio, e nós estremece para lá, para cá, mas nós não acabou de quebrar o fio, ele vem e passa outro, e de repente enrola, e nós não conseguimos sair mais. Mas se nós apelar, se nós levantar-me-ei, quebrarei as armadilhas de Satanás, quebrar essas telhas e vou voltar para o meu Senhor, porque Ele vai me perdoar. E se assim você fizer, Ele vai ao seu encontro, ao seu reencontro. O Pai avistou de longe, Deus está vendo você, nem que você está longe, mas Ele está te vendo, Ele está acompanhando os seus passos. Ele está esperando você vir para Ele fazer o reencontro. Não pensa que você vai vir encontrar com o Senhor, não. Você vai fazer apenas o reencontro. Enquanto você dá o primeiro passo, Ele está andando para o seu lado. Porque Ele disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Aquele pai queria aliviar o seu filho, que estava com fome, estava perdido, estava ali clamando. Ele queria aliviar. O Senhor quer aliviar você nesta noite. O Senhor quer te dar o perdão dos seus pecados. Não importa a situação que você está. O que importa é você dizer, levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E vou dizer para Ele que eu não sou digno. E nós não somos dignos, porque nós somos salvos pela graça. E graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas nós precisamos. Então vamos abraçar essa graça. Vamos nos entregar, vamos fazer a escolha de filho, vamos fazer a escolha de dependente da salvação em Cristo Jesus, através da sua graça e misericórdia. Que o Senhor possa nos abençoar nesta noite, que nós possamos fazer uma boa escolha. Escolhe hoje a quem servir. Nós temos aqui em Deuteronômio capítulo 30, e o versículo 15, ele diz assim, vê que te proponho hoje a vida e o bem. O Senhor propõe o melhor. O Senhor sempre tem o melhor para nós. Um pregador disse que lá no céu não tem caixote de lixo, a nossa casa tem.
Tem um caixote de lixo, aquela latinha de lixo na beira do tanque, na beira do copo, você beber água, jogar ali, largar um cisquinho de cima da pia e põe ali, mas no céu não tem caixote de lixo, porque lá tem o melhor. Eis que hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardar os mandamentos que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andar nos seus caminhos, guardar os meus mandamentos, os meus estatutos, os meus juízos, então viverás e multiplicará, e o Senhor teu Deus te abençoará. O Senhor Deus quer te abençoar nesta noite. Quem aqui deseja ser abençoado? Venha ao encontro do Senhor. Entregue o seu caminho a Ele, confia nele, e o mais Ele fará. Aquele moço teve que se entregar, ele teve que levantar, ele teve que vir ao encontro do Pai. Quem sabe você precisa hoje fazer um reencontro com o Senhor. Não importa se você está num país distante, não importa se você está longe, mas você pode aproximar agora. Chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Jesus quer chegar a você, mas Ele quer que você chegue a Ele também. Nós estamos encerrando e espero que Deus possa estar falando o seu coração nesta noite. Se você ainda não é salvo por Jesus Cristo, ou se você é salvo, se você está longe, desviou dos caminhos do Senhor, faça hoje a reconciliação com o Senhor, com a igreja, volte para os caminhos de Deus, volte para a igreja do Senhor. E se você ainda não é um salvo, abra o seu coração e aceite Jesus como seu Salvador, porque Ele já pagou o preço da sua salvação através do seu Filho, que morreu na cruz do Calvário para te dar a salvação e salvação eterna. Venha Jesus hoje. Nós cantamos o hino 56. Morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? O que você vai fazer para Jesus? Nós temos que fazer uma escolha. Nós falamos de escolha. Nós lembramos de Pilatos. Pilatos estava com Jesus na frente dele, o Filho de Deus. E ele não soube fazer a escolha. Ele falou assim, que farei eu de Jesus chamado Cristo? Então foi apresentado para você hoje Jesus, o Salvador, aquele que perdoa os seus pecados. E o que você vai fazer de Jesus esta noite? Eu te aconselho. Aceita Ele como seu Salvador, para que tenha vida e vida eterna. Se tiver alguém aqui nesta noite, nós não queremos forçar a ninguém, mas a Bíblia diz assim, se você ouviu a palavra, você sentiu que o Espírito falou no seu coração, para você fazer uma decisão, para você fazer a sua reconciliação, não deixe para amanhã. Faça hoje. Faça agora. Jesus está te convidando. Você pode fazer o que você quiser, fazer um sinal, levantar a sua mão, falar com alguém que está perto de você, falar com alguém depois com o presbítero da igreja, ou com alguém. A igreja, ela vai orar por você. Ou aliás, a igreja não vai orar por você, a igreja já está orando por você. Que Deus te abençoe, para que você faça hoje uma boa escolha, mas amanhã pode ser tarde e tarde demais. Mas hoje Cristo quer libertar. Que Deus o abençoe. Amém.